Bom, vamos lá, né? Hoje vamos falar aqui de matrícula, né? Ou registro do imóvel, né? O que é importante, né? E num leilão a gente precisa observar, né? A matrícula, ele é ali, né? Ele vai trazer toda a vida daquele imóvel, né? Então, por exemplo, normalmente quando é um prédio ali, desde ali do terreno, é muito comum a construtora, por exemplo, colocar o terreno no processo de financiamento, e tudo isso você vai ver que ele vai estar ali na matrícula. Depois tem, né, o retorno dessa propriedade, né, para a construtora. Depois tem normalmente a venda, né, da construtora ali para o proprietário. E agora, o que é o mais importante, né? Porque assim, ele sempre vai se atualizando, né? Então é importante a gente ler ele todo, né? Mas normalmente o que interessa é lá o processo final, né? Então, ali nos últimos, né, pontos ali, ele vai trazer ali a situação atual daquele imóvel, né? Quem que é o proprietário. Por exemplo, esse aqui é um exemplo, ó, que a Caixa já tomou ele de volta, né? Ou seja, é um imóvel que ele já está como propriedade da Caixa. Por quê? Porque, né, ele foi vendido, né? Ele não foi pago e a Caixa requereu o imóvel aí de volta. Então ele já está na propriedade, né? Ele já está como propriedade da Caixa novamente, né? Além disso, o que é interessante, tá? Esse caso não teria tanto problema, porque ele já está em nome da Caixa, mas outros casos é importante a gente consultar, e hoje a gente tem as facilidades aí de cartórios online, que a gente consegue consultar a situação, porque, por exemplo, esse processo aqui, por exemplo, esse documento, ele pode não estar tão atualizado, né? Então, eu consigo entrar, por exemplo, num cartório virtual e pegar uma matrícula atualizada desse imóvel. Eu consigo visualizar ali, porque aqui eu vou ter todos os dados do imóvel, então eu consigo fazer isso, né? Outra coisa que é importante, que eu tenho uma parceria aqui e a gente faz essas consultas, é de outros processos que podem estar andando, né, em andamento. Porque, por exemplo, eu já vi situação de imóvel que, por exemplo, ele tem um processo. Porque, por exemplo, quando a gente fala esse processo aqui do banco requerer o imóvel, ele é um processo extrajudicial. O contrato de venda, ele prevê isso. Então, a Caixa não precisa entrar na justiça para requerer o imóvel de volta, é automático, né? Ela não pagou, ela simplesmente vai lá, move um processo extrajudicial e retoma esse imóvel, porque isso está descrito lá no contrato. Ela não precisa nem. Agora, em paralelo, né, pode acontecer, por exemplo, o que eu já vi? Processos trabalhistas, por exemplo. Né? Imagina uma pessoa que tinha uma empresa e tinha um imóvel. Né? Se ele entra com processo trabalhista, a justiça vai ver as propriedades que aquela pessoa tem. Né? Mesmo que seja um processo num CNPJ, né? Ele pode ver ali os itens que ele tem no CPF e requerer isso para fins, por exemplo, de pagamento de débitos da justiça trabalhista. Então você pode ter ali um processo em andamento que não está ainda formalizado, né, na matrícula, mas que ao longo do processo de compra ele pode, né, acontecer. E aí você pode ter um problema aí na compra. Então tudo isso é importante, né, você avaliar nesse processo para você não ter surpresas aí após a aquisição do imóvel, tá?